Pronto, eu vou começar aqui o vídeo. Vai ser o modo ninja de como texturizar. Aqui não vou abordar as técnicas de pintura, mas sim como possibilitar a textura e todo o ambiente também. Vamos lá. Eu tinha criado até uma arma. Apertar Delete aqui. Vai ser sem referência mesmo. Entra no modo 1 aqui. Apertar Shift cubo. Deixa eu ver de cima aqui que vai ser melhor. Apertar Tab, entrar no Edit Mode, Shift Z, Y, Ctrl R, apertar 5, 3, apertar Z aqui, entrar no modo de edição. Vai ser rapidinho, viu, gente? Porque o outro vídeo eu tinha acabado de fazer aqui. Essa referência mesmo. Ctrl B aqui para poder bifurcar. Fazer um bevel. Apertar aqui. Fazer o seguinte aqui, quer ver? Selecione aqui embaixo. Outra coisa que eu vou ensinar é esse aqui, ó. Então, Ctrl o Alt R aqui, se eu fizer aqui, ó. Alt R menos. Apertar T aqui. Deixa eu diminuir aqui. Colocar menos 90. E Alt R. Eu vou colocar o ponto aqui em cima aqui. Shift S, cursor to select. Não, seleção. O cursor está aqui agora. Agora apertar Alt R aqui. Ele tem que estar mais ou menos aqui. Alt R. Isso. Eu consigo fazer isso aqui. Porque ele faz o movimento disso aqui em volta do pivô. Apertar Ctrl R aqui. Apertar Z aqui para entrar nesse modo sólido. Apertar aqui e SZ. Beleza. Aqui. Apertar S. Apertar O primeiro. S. Segura esses dois. S. Apertar O de novo para sair. Ficou meio estranho, mas tá bom. É só para exemplificar. Alt Z. Apertar 5. Essa básica. S. Y. Apertar O. S. Y. Com a rodinha do mouse você consegue ir aumentando o raio que você quer. E aí você pode colocar pequeno aqui. Isso vai depender de cada pessoa. Por exemplo, você pode no eixo Y. Beleza. Vamos lá. Agora vamos texturizar esse aqui. Apertar A. Apertar U. Entrar aqui no modo, aqui na aba de imagem e textura. Apertei U, ele entrou aqui, mas ele não tem material e muito menos uma textura, um slot. Apertar New, colocar AK47 aqui. E aí, beleza. Aqui você pode colocar o especular em 0 para não ter tipo assim, o brilho influenciando no que você está vendo. Você pode até colocar em shadeless para ficar até melhor. Quando você for usar
invisible. Eu vou colocar em transparência aqui para ficar com o alpha. Coloquei aqui, mas aqui na cor aqui, ó, colocar uma imagem, uma textura, colocar aqui, ó, renomear ela para AK. Beleza. Salvar o arquivo. Bom, a gente salva aqui em cima do outro arquivo mesmo. E aí a gente vem aqui. Essa aqui é a arma que eu tinha criado. Eu vou salvar em cima dela. E é isso aí. Bom, ela tá meio transparente, né? Vamos arrumar isso aqui. Isso aqui é só o shader. A gente vai colocar aqui. Deixa eu verificar aqui as texturas aqui no slot. Bom, vamos criar uma nova textura. Tá tudo configurado. A gente coloca em marcar aqui o VWrap, marcar o alpha, baixar tudo aqui para teste. Se bem que eu vou deixar ele em 1 mesmo. Criar uma nova textura, dar um nome AK. Vou modificar aqui o tamanho da resolução para 512, metade. E vou deixar em alpha. Eu não vou escolher cor, vou escolher uma UV Grid para deixar ela mais visual, a UV, né? A gente pode ver que a UV aqui ela tá normal, ela tá resetada, e por estar resetada ela fica com um quadrado. A gente vai selecionar aqui o Unwrap Smart UV, e aí a gente pode ver que ela ficou desse jeito. Ela não é otimizada, não, tipo assim, ela tá gastando muito espaço. Então a gente pode melhorar isso. A gente pode até mexer aqui no limite e nas margens do ângulo e tentar ajustar para ficar melhor, mas a gente vai ver que não modifica muito, mesmo mudando o aspecto, o peso, ele é mais isso, entende? Ele não pensa direito. Modificando aqui para as edges, a gente pode fazer o seguinte: tem uma parada chamada Sim, Mark Sim. A gente consegue marcar um modelo, e marcando o modelo a gente consegue dividir ele e ele não fica estranho, mas a gente consegue separar em outras ilhas. Então a gente vai criar alguns loops aqui de corte. A gente pode vir aqui, ó, a gente vem em Mesh, Edge e Edge Data, Mark Sims. Você pode apertar a barra de espaço se você pesquisar Mark Sim, e sempre que você quiser usar ela, apertar a barra de espaço de novo, fazer um loop aqui e aqui na parte de baixo. A gente pode selecionar e fazer ela tipo como se fosse uma banana descascada. A gente abrir só a parte sem deixar uma entrada para ela poder desdobrar, né? Como vocês podem ver, eu vou fazer mais um loop aqui. A gente pode usar o C se a gente tiver selecionado alguma coisa e apertar o botão do meio do mouse para poder desselecionar alguma parte. Aqui eu vou selecionar com Alt e selecionar toda essa aresta, e vou selecionar aqui igual e deixar uma ponta aberta aqui para poder desdobrar. Vou continuar fazendo o que eu estou fazendo nessa parte aqui, por exemplo. A gente pode fazer o seguinte: pego, marco aqui o centro dela, todo o meio. Se precisar mais pra frente a gente vai fazendo isso mais. Nessa quina também é interessante fazer o Mark Sims aqui. Mark Sims significa tipo costura, entende? Como Sims é uma costura mesmo. Então, se ela fosse uma roupa, onde é que ela seria costurada, sabe? E aqui quando a gente usa o V aqui, Unwrap, mesmo com formatal e tal, fica melhor, porém ainda não está 100%. Deixa eu modificar aqui a textura.
colocar aqui a exibição. Bom, deixa eu fazer mais algumas marcações. E aqui a gente pode usar o H, a gente aperta Shift e seleciona, ou seleciona tudo. Pode selecionar a parte que você quer, aperta C, aumenta com o scroll do mouse e você pode apertar para dentro para desselecionar. Se apertar H, a parte que está selecionada some, que é o Hide. Então a gente pode, por exemplo, nessa parte aqui seria uma boa se eu quisesse só mover um pouquinho para ficar um pouco distanciado. Deixa eu tirar o O, que eu apertei o O, está com influência. É que eu baixei um pouquinho, tá vendo? O corte fica legalzinho. Mas ainda não é o que eu quero. Eu quero aproveitar mais os espaços por completo. Vou dar um V de novo, um unwrap. Mexendo aqui na margem a gente consegue ajustar melhor agora. Mas essa perna ali da K ainda tá estranha. A gente vai mexer nisso também. A gente pode selecionar ela toda, apertar C, apertar no modo de face, aperta no L, agora que ela tá dividida, e aí aperta no L em algumas faces, ela vai te mostrando qual parte está, tipo assim, que está cortada e que está errada. Só aperta no L. Apertei o L aqui, eu consigo verificar que essa parte, se eu usar o marquinho em cima de uma face, ele faz a marcação em volta de todos os edges. Bom, agora eu posso fazer o unwrap de novo. E aí a gente tem uma configuração bem melhor. Mas ela não é 100%. Sempre que dá para se mexer e aproveitar melhor todo o espaço, é bom a gente ir lá e mexer. Por exemplo, apertei, selecionei aqui. Selecionei com L aqui. Rotacionei 90 e estou posicionando. Você pode ver que ele vai abrindo mais espaço. Então sempre é bom você mover ele na mesma escala e reorganizar. Move na mesma escala tudo e reorganiza. Tá vendo como é que a gente consegue visualizar com esse tipo de textura grid o que está acontecendo? Por exemplo, essa parte aqui. Ou seja, fica muito melhor, mas a intenção do vídeo é outra. Tem outras opções aqui que a gente pode mover pelo ponto, mover no 2D, mover no Gizmos. E bom, a gente vai modificar aqui, agora a gente vai começar um pouco da textura. A gente vai aqui e vai selecionar aqui o alpha. Se a gente descer ele aqui, ó, a gente podia ativar o normal, mas não é interessante agora. O interessante agora é só a textura. Depois a gente faz essa parte. E com um unwrap aqui, a gente tem umas deformidades na qual a gente pode rotacionar esse aqui, mover, escalonar. Vão evitar escalonar, vão só mover na mesma distância para ele não ter uma configuração diferente de resolução dessa parte para as outras. Elas têm que ficar bem compatíveis. Então é bom sempre ver se uma parte da ilha está entrando em contato. A gente muda aqui para texturização. Eu coloquei ali Texture Paint, aqui eu vou salvar a imagem. Salvando aqui, depois você apertar Alt S, em cima da imagem, você consegue salvar ela automaticamente sem ter que fazer esse processo. Ou você aperta F3 aqui também, está sempre salvando. Eu vou pegar uma textura que eu já tinha usado, que é essa aqui, no vídeo passado. E agora eu vou começar a texturizar aqui com esse Texture Draw. E vamos lá, vamos começar aqui. Eu tô texturizando e a gente consegue observar uma coisa, que fica uma linha feia bem na parte do marquinhos. Isso ocorre porque a textura ela não está sangrando. Então a gente vai colocar o bleed, que é o sangramento, para ela vazar para fora, e o jitter também a gente vai colocar para ele ser maior, né? E tá vendo? A gente consegue verificar que agora a textura tá vazando um pouco para fora. E agora a gente não vai ter essas bordas feias, mal texturizada, configurada. Vai ficar super profissional.
Você pode espalhar a textura aqui. A textura tá com brush da cor branca. Eu vou mostrar o fio que ele completa, né? Ele preenche. Preencher primeiro ali, vou modificar de view para painter, e aqui do lado direito, em cima aqui, bem no meiozinho aqui, nessa barrinha tem essa aqui. Você clica paint e aí você apertando T, você consegue ter a mesma configuração do outro lado ali. E aí você consegue aplicar aqui diretamente aqui dentro. Você pode aplicar só nas ilhas, em volta dele, mas é como se fosse um paint mesmo, é bem ruim. Então você pode selecionar só o brush e passar por cima. Vou escolher outra cor, é uma cor mais base. Essa aqui tá melhor, cor mais amadeirado, meio vermelho. Vai ficar bem carvalho mesmo. Se bem que ficou bem rosa, né? O daltonismo bateu. Bom, eu quero agora verificar aqui se está tudo ok. Transparent está ativado, o Shadeless está ativado, então se eu desativar ele fica com a interação aqui da sombra. Então ela interfere diretamente a visualização do que você está fazendo. Se você não quer que ela interfira, a gente tem que desativar, a gente tem que ativar o Shadeless, que significa sem shade. Então não tem interferência do shade de sombra. Então a gente pode vir aqui apertar M ou vir aqui em cima e aí selecionar uma das faces que a gente quer pegar, apertar C, por exemplo, apertar botão direito em cima dela, selecionar todas se você quiser, apertar Z, apertar Tab e entrar nesse modo. Mas só que aqui a gente vê que ficou tudo branco depois. Por quê? Não é porque perdeu o shade e tal, tem que reconfigurar, tem que ir lá na imagem, tentar carregar, porque olha só, nem funciona se a gente fizer isso. Isso é um erro muito comum que acontece, e mesmo você dando reload, ela não volta, porque o problema não é a imagem, o problema é que a gente modificou, quando a gente aperta Tab, a gente acaba modificando o tipo de shader. Se a gente selecionar aqui, dar reload, remove, repack aqui, ele não vai carregar. Ele carrega exatamente no shader lá em cima, que é o tipo de exibição. Tá vendo aqui? Não adianta mexer aqui. Então a gente vem aqui, a gente consegue ver. E na resolução, na visualização, a gente consegue ver que ela está transparente. Eu vou até modificar aqui para vocês verem o alpha, e aqui eu coloquei no total, mas quando eu for aplicar um buraco, alguma coisa com o erase alpha, eu tenho que ir lá e na textura e tirar. Aqui eu vou selecionar essa parte aqui toda aqui para poder aplicar um fio, por exemplo. Eu só quero pintar essa parte aqui. Eu vou completar ela toda com a cor base, por exemplo. Eu posso ver que lá na minha imagem, só essa parte houve uma modificação. E aí você pode trabalhar cada parte desse jeito. Você seleciona os loops e faz a modificação que você quer. Vou modificar aqui, colocar aqui o gradiente e tal, para mostrar como é que funciona o gradiente. Você ativando o gradiente, você pode modificar a cor aqui de começo e de fim, ou pode trocar elas usando essa seta, que começa e que termina. Você pode usar o radial aqui, que aplica radialmente a cor, e a gente usa muito linear também, para poder fazer assombreamento. Dependendo do tamanho desse vetor que a gente desenha, ele aplica em relação a ele. Quanto maior o comprimento, mais leve ele vai ser, mais suave a transição. Quanto menor, mais rígido a intensidade, e ele começa e termina nos dois pontos. Tá vendo aqui, ó? Posso desenhar de um lado para o outro e ele vai entender. De cima para baixo, tá vendo? Ele aplica a modificação. Se eu aplicar assim, a diferença de um ponto para o outro vai ser pouca. Posso fazer só nas partes de baixo, posso só selecionar essas partes e aplicar só nelas.
Aqui eu aperto Shift F para poder modificar a força, né? A força do negócio. Apertar F e Shift F. O F é para modificar o raio do brush, do pincel. Shift F é a força. Bom, agora a gente vai para essa parte aqui de colocar uma máscara de textura. Aqui ela não funciona muito bem, não nessa versão. E geralmente você tem que vir aqui, pegar uma imagem aqui, qualquer, eu vou pegar do Brasil aqui, que já tem, e ela tem um alpha, eu vou demonstrar com alpha. Aqui eu vou desativar porque ela está aplicada como se fosse na UV que a gente está usando. A gente vai desativar aqui e vai ativar ela ali do lado esquerdo, colocando stencil, ela não aparece como a gente quer. Então a gente vai aqui para cima aqui e colocar aqui em texture, colocar stencil e deixa eu ver aqui novamente, tem que colocar em stencil, colocar aspect, imagem aspect, resetar a transformação. Tem que ser nesse brush aqui, não pode ser naquele de completar não. Eu vindo aqui, eu coloco stencil e ela aparece. Eu consigo com o botão direito do mouse mover ela, fazer o pan. Eu seleciono toda a figura, aperto A e aí eu aperto Shift ou Ctrl e eu consigo escalonar, mover tudo com o botão direito, ou escalonar, mover e rotacionar tudo dessa forma, usando Shift, o Ctrl e o botão direito, mas sempre usando o botão direito. E eu consigo posicionar ela e eu vou lá com o botão esquerdo e aplico. Mas é bom sempre colocar o pincel no branco, na cor branca, que ela não tem influência nenhuma. Agora se você quiser pintar um Brasil de outra, com uma cor mais vermelha, você coloca o vermelho e ele vai ficar com a cor de influência vermelha. No caso aqui eu posso colocar maior ou menor, isso é excelente para poder criar skins de arma e tudo mais, é excelente. Então você coloca aqui, a resolução dele vai ser a resolução da imagem lá, o pedaço que você está pegando vai ter a mesma resolução. Se você colocar bem pequeno, você não vai conseguir ver, tipo assim, você colocar uma resolução menor, você não vai conseguir ver detalhes, mas você pode aplicar em várias partes do seu objeto. Tem que tomar cuidado que ele pega na parte de trás. Às vezes, você tem um objeto que ele sobrepõe, ele tem um braço, e você coloca esse braço em cima do corpo e aplica, ele pega atrás no corpo também. Tem que tomar cuidado com isso. Dependendo, né? Aqui você pode colocar uma cor aqui também, se quiser fazer uma modificação aqui, uma ponta diferente. Se quiser selecionar, seleciona aqui a ponta, clica e coloca uma cor diferente. Coloca uma cor aqui branca, sei lá. Vou pintar aqui, ó. Tá vendo? É bem simples. Eu posso tirar isso aqui, tirar esse gradiente, colocar uma ponta verde, só clicando nessa cor aqui. Bom, eu posso poder misturar as cores, misturo como se fosse duas tintas que eu estivesse misturando de um lado para outro usando esse Sims. Sims ele mistura duas cores ou mais, né? Ele mistura tipo assim, a região aqui das cores que estão aqui, ele vai misturar tudo e vai ter o retorno dessa cor na sua textura. Então aí você consegue fazer isso. Tem o outro que é bem parecido com esse, só que o outro ele mancha. Se aplica naquela parte, ele pega todas as cores que estão no raio e mancha. Bom, isso aqui tá ficando bem feio, porque não é para ser usado, é só para explicação, entendeu? Você pode fazer bastante detalhe. Esse texto aqui, ó, esse software aqui que eu disse, ele coloca, né? Se eu voltar aqui no Texture Draw e quiser colocar uma cor de overlay, seria fazer um highlight, alguma coisa assim mais suave, desgasto. Você pode usar isso aqui, fica bem característico do Cartoon, né? O Cartoon usa muito disso, o World of Warcraft usa muito disso aqui para fazer desgaste, fazer sombra. Você pode modificar aqui também o tipo de pincel que você quer usar,
eu quero usar um tipo de pincel que é do tipo, sei lá, Anchored, que aí ele, você clicou e arrastou, ele vai criar um raio do tamanho do pincel, por exemplo. Aqui não dá pra ver muito bem porque tá com o highlight bem fraquinho. Vou modificar pra, sei lá, vou colocar aqui só pra ficar mais tenso aqui, um Eraser Alpha. Não vai dar pra ver porque eu desativei o Alpha, mas deixa eu vir aqui, tentar desativar ele de novo. Bom, deixa eu desativar o Shadeless para ver se não tem nenhuma interferência. Modificar para o Alpha Clip. E ainda não deu para ver. Agora o Alpha aqui, se eu descer, ele ficou tudo claro. Então a gente pode mexer nesses dois Alpha, da textura, do material e da textura. Né? Eu posso vir aqui embaixo, está desativado. Vou ativar, vou descer. Não aconteceu nada. O Strength tem que estar no alto para você poder conseguir vir no Alpha Clip. Ele está modificando ali lá na textura que eu vi. Então a gente vem cá e troca aqui. Agora ele fez o inverso. Se ele fez o inverso, eu quero testar no Alpha Clip. Talvez Alpha Clip. Dá pra ver, vou modificar de novo. Essa parte é bem chatinha porque ele tem dois alfa aqui. Tá vendo que aqui ele aplicou? Ele aplicou aqui, então ele tá aplicando, tá vendo? E aqui no alfa eu vou diminuir, deixar aqui, eu vou voltar lá, eu vou aumentar o alfa aqui. É isso aqui. É isso que a gente quer. A gente pode aplicar essa técnica de skin de camisa, a gente quer modificar, quer fazer umas coisas mais rasgadas, um buraco numa roupa, poder ver o personagem por dentro, às vezes uma camisa rasgada, sei lá. Isso aqui é muito bom. Muito bom para roupa de tecido, no caso. Você pode fazer outras coisas também com isso aqui. Você pode usar textura de água, por exemplo, textura assim, para fazer efeito. E aí você usa esse efeito de alfa, né, de transparência nele. Você pode usar essa line aqui, né, que aí você consegue fazer umas bordas bem certinhas. E aí você diminui o strength aqui, né, a força com Shift F. Eu gosto também de modificar a curva para poder deixar bem suave. Vou deletar esses dois pontos aqui do meio, vou deixar só os dois da extremidade. E eu vou mover eles para ficar um pouco mais reto. E aí eu consigo fazer um pincel mais customizado para ficar como se fosse um cartoon. Aqui a gente deixa mais ou menos assim, ó, uma barra nessa altura mais ou menos. A gente consegue ter uma pintura mais característica do cartoon, que é aquela pintura mais desenho, sabe? Combina mais com alguns tipos de jogos. E aí dá pra você poder fazer também os desgastes. O World of Warcraft usa muito disso aqui. Ela é meio dura, mas mesmo sendo tipo assim, meio rígida o traço, ela fica bem legal. Aí você coloca bem pequenininho, coloca em Accumulate. Fechou. O gradiente aqui ele não funciona muito bem. Se a gente quiser, a gente não consegue. Eu vou tentar demonstrar isso. Mas olha pra você ver. Se colocar bem pouquinho, dá pra você fazer até uma curva suave usando reta. A gente consegue ter um efeito legal. Você consegue fazer bastante detalhamento, consegue fazer arranhão, consegue fazer sei lá, uns tipos de entrada, sombrinha. A gente pode tentar aplicar o gradiente aqui, só que ele não funciona muito bem. Também que a gente não consegue ver o gradiente aqui. Ele está no light ainda. Eu vou mudar o do light, mas eu só vou testar mais aqui. O vermelho, por exemplo, em light fica meio transparente porque é só highlight, né? Vou colocar em mix de novo. A gente não consegue ver um degradê. Eu acho que com a caneta e sem ser no modo de line deve funcionar muito bem isso aqui. Mas no modo de line ele não funciona. Depois vocês podem testar aí, fica como dever de casa. Bom, a gente vai indo. Ir testando as coisas. A gente vai tendo
essa curiosidade, vai testando. O bom é ter curiosidade, que aí você aprende tudo. Acho que eu falei quase tudo. Vou testar mais um pouquinho aqui, daqui a pouco é hora de fechar o vídeo. O objeto aqui você pode salvar com Ctrl S e Alt S na imagem lá, o F3. Estou colocando bem suave aqui para vocês. Aqui eu consigo fechar de novo o tipo de shader aqui de erase, de buraco, né? Se eu colocar a textura por cima, porque geralmente ele está fechando por causa que você está colocando a textura por cima. Eu gosto de colocar o V aqui, setada. E aí eu gosto de tirar essa textura segunda também do slot. Você voltando aqui para o Object Mode, o seu objeto está pronto. Aí você vem aqui na textura, salva ela com Alt S. Volta para o View para não fazer cagada. E aí você pode tirar essa textura daqui também, para quando você exportar ela não pesar, não ficar como um slot ali vazio, sem porquê. Bom, você pode mexer na transparência dele aqui, ó, para você ver. E além disso, você pode ver o shader também. Modificar o shader aqui, né, para poder verificar qual tipo que é legal. O Alpha Blend aqui, no Alpha Blend, ele é o mix do alpha com a textura. Ele pode ficar assim, se eu usar aqui o anti-aliasing, você tem essa mais pontilhada. Funciona também, mas eu acho que tem que ter mais samples. O Edge é ruim, o Opaque é bom para você texturizar nesse modo, entende? Também, porque tem um pouco de influência. Bom, a gente pode ver que ela fica meio transparente. Então eu gosto de deixar no Alpha Blend, Alpha Clip. O clip ele é mais rígido, a borda dele. Vai depender muito do que você está fazendo. Mas é bom testar. Bom, eu acho que isso é tudo. Bom, se deixar o Physics ativado. Mais pra frente vocês vão falando. E eu vou fazendo mais vídeo. O Shadeless aqui, ó, te mostra objeto sem a interferência da iluminação. Ela é desse jeito, a textura final. Mas aqui tá tudo cagado, fiz pra lá. O meu objetivo aqui era só demonstrar como funciona. E não efetivamente fazer alguma coisa de fato. Então eu só fiz na correria aqui. E aí você segue isso aí.